incrível história de Douglas, ídolo do Bahia, na década de 1970. O ex-jogador do Esporte Clube Bahia, Douglas da Silva Flanck, nasceu em Santos, São Paulo, no dia 9 de setembro de 1949. Filho de um enfermeiro e fotógrafo com uma escriturária, Douglas manifestou desde cedo a paixão pelo futebol. O futuro craque era vizinho do goleiro Manga, que defendeu o Santos entre 1953 e 1959. Sob a tutela de Agenor Gomes, o Manga, passou a frequentar os treinos do Peixe. O garoto nasceu como sócio do clube, mas deu os primeiros passos no time de várzea em Santos. Aos 13 anos, entrou na Universidade de Clark, na Vila Belmiro, para defender o clube paulista. Já no infantil, atuou no lado de Clodoaldo e Degreto, antes de se juntar a Edu Fender e Vítalo Picolé. Douglas, que fez os 211 gols pelo Bahia e 111 pelo Santos, deixou a Vila Belmiro em 71, porque o técnico, o saudoso ex-zagueiro Maluâmido de Oliveira, o afastou do time santista por preferir Mazinho e o gaúcho Laírton, ex-esportivo de Dito Gonçalves no Rio Grande do Sul. O centroavante ganhoto Mauro ganhou. Douglas jogava mais do que os dois juntos, dizia na época o saudoso Mauro Pinheiro da Rádio Bandeirante. Douglas Flanck jogou com os cabelos modelo Novos Baiano no tricolor da Boa Terra, o Esporte Clube Bahia, de 72 a 79, ao lado de Roberto Rebouças, Sapatão, Osni e outros. Atuou também pela Portuguesa de Desportos em 1980, no Vitória da Bahia, em 81, com 3 meses, no Leônico da Bahia, entre 81 e 85, e encerrou sua carreira no Barreto, jogando lá de 86 a 88. Com carinho e orgulho, sempre lembra que fez o primeiro gol no estádio Repelé, em Maceió, Alagoas, em 1968. Cria da Vila Belmiro, cresceu em um Peixe que tinha Pelé, Coutinho, Clodoaldo e companhia. Mas fez sucesso mesmo foi no Esporte Clube Bahia. Inclusive, costuma dizer que o Bahia salvou a sua vida. Talvez por isso tenha dado a vida ao clube. Em 8 anos com a camisa tricolor, Douglas construiu e tornou-se para muitos torcedores e parte da imprensa o maior jogador da história do Bahia em todos os tempos. Depois de brilhar na categoria inferiores, em pouco tempo Douglas foi promovido para o grupo principal do Peixe. Apesar dos números craques daquele time, o jovem jogador passou a vitorar, e não muitos na galáxia da Vila, como os muitas arrancadas e passes, como deixava na cara do gol, nem menos do que Pelé. Douglas passou a fazer história. Entre 1967 e 1971, o meia atacante marcou 75 gols com a camisa alvinegra. Ele é o 27º maior artilheiro da história santista. Em 1972, com mudanças no comando da equipe, passou a ser o reserva imediato do Rei. Mas após o desentendimento com o novo treinador, resolveu deixar o alvinegro e começava a falar mais alto no lado do consertador de um jovem talentoso dentro de campo. E com personalidade forte, a história do jovem atacante mudou quando ocorreu a expulsão do Santos para a Bahia e o técnico, que era o Toninho, foi afastado. Aí assumiu o Mauro e ele disse que a partir daquele momento seria um dos jogadores para cada posição. Na posição de centroavante era ele e o Pelé. Quando o Pelé não jogava, Douglas jogava. Aí teve o jogo contra o América do Rio que o Pelé não ia jogar, mas o Mauro não o escalou. Então ele pediu para sair do Santos. O Bahia deu a vida a Douglas e Douglas deu a vida ao Bahia. Sem espaço na Vila, Douglas foi em busca de um novo clube. O América do Rio de Janeiro abriu-lhe as portas, mas o presidente do clube na época, Giolito Coutinho, estava em viagem internacional, o que impediu a assinatura imediata do contrato. E o clube carioca, ele teria a missão de substituir Edu, irmão de Zico, que estava machucado e ficaria sem condição de jogo pelo longo período. Enquanto treinava no América do Rio de Janeiro, aguardando a assinatura do contrato, Douglas vira o Bahia na sua vida,
Incondicional, o futebol reservava para o meio atacante o mesmo destino para o seu mentor Manga, ao deixar a Vila, anos depois de ter levado o menino Douglas para assistir os primeiros treinos. O goleiro também partiu para defender o Bahia. Ao tomar conhecimento que Douglas treinava, ainda sem contrato no América do Rio de Janeiro, o tricolor baiano preparou uma operação de guerra para tirar do clube carioca. A missão contou com a participação de dirigentes e até membro da imprensa baiana. Homem de palavra, Douglas viu o Santos ao aval Bahia para sua contratação e teve que reorganizar sua vida. A passagem de avião que levaria de São Paulo para o Rio de Janeiro já estava comprada, mas teve que ser cancelada. Era 13 de abril de 1972. Em vez de fazer a ponte aérea, Douglas embarcou para Salvador. Na chegada à capital baiana, acompanhou pelo Monte Sinai a tragédia. O avião samurai, como era conhecido por Deus da Várzea, que levaria o Salvador de São Paulo para o Rio de Janeiro, se chocou com a Serra da Maria Comprida e matou todos os 25 ocupantes. Se não fosse o contrato do Bahia com o jogador teria sido mais uma vítima das tragédias. Douglas acredita que o clube baiano salvou a sua vida, portanto, era chegada a hora de a travessia. Em 1972 e 1980, Douglas construiu um reinado de glória do Bahia. Foram 211 gols, o que faz dele o segundo maior artilheiro da história do clube, ainda que nas suas contas tenha sido 333, 79 a mais do que Carlito, maior artilheiro tricolor com 254 gols. De cabelos curtos ou longos, mas sempre com a inesquecível fita branca na cabeça. No melhor estilo Novos Baiano, Douglas foi um dos comandantes do épica campeão estadual entre 1973 e 1979, a maior sequência de títulos do futebol baiano. Ao lado de Beijoca, compadre, o maior parceiro, formou dupla mortal e foi a altura do maior 300 gols. O Românticos Domingos daquela época de 70, ninguém fez tantos tricolores felizes do que esses dois jogadores. Douglas marcou o primeiro gol no estádio Rei Pelé em Maceió e depois também marcou o primeiro gol da história do estádio Pituaçu em Salvador, em março de 1979. Hoje, casado pela segunda vez, é pai de 4 filhos, 2 deles sem residência nos Estados Unidos. E esse aí é o vídeo, aí dê o like, se inscreva no canal e compartilhe, galera.